Várias forças se juntam nesta luta do combate à violência baseada no gênero. E, alusivo a este grande mal, que é a violência baseada no gênero, existem os 16 dias de ativismo, que iniciam no dia 25 de novembro e têm término no dia 10 de dezembro. E é por causa da violência baseada no gênero e do ativismo que nós recebemos hoje Quitéria Guiringane, que é ativista político-social, é também secretária executiva do Observatório das Mulheres. Quitéria Guiringane é muitas coisas e é sobre estas muitas coisas que também vamos conversar hoje. Quitéria, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e cumprimentar a todas e todos que nos assistem. Muito obrigada, Quitéria. Para iniciar a nossa conversa, é sabido já que entrou para o mundo da psicologia social e das organizações assim, de paraquedas, porque não teve uma orientação sobre o que fazer e por que seguir um caminho ou outro. Sabemos também que foi do Parlamento Juvenil, onde defendia direitos da juventude, mas queremos perceber como é que começa esta paixão pelos direitos humanos, principalmente os direitos das mulheres. Eu diria que esta paixão começa mesmo com este processo de escolha, que eu costumo dizer que a forma como eu decido fazer psicologia social e das organizações é sintomático de que durante a vida ninguém nos diz que nós temos uma segunda opção. E eu sempre carrego em todo o processo motivacional a ideia da segunda, da terceira, da quarta, da quinta opção, para que as pessoas saibam que é permitido nós cometermos erros, é permitido nós mudarmos de caminho e é permitido tomarmos novas decisões. E para mim este é um berço do ativismo e dos direitos humanos. E é assim como eu entro para a Associação de Estudantes da UEM. Primeiro, e que depois surge uma intenção de estudantes de promoverem a minha candidatura para presidente da Associação de Estudantes, que não pôde avançar porque o estatuto da associação impedia que estudantes de segundo ano pudessem concorrer, que também para mim é uma nova luz sobre uma violação de direitos que os estudantes têm e que começa a despertar esta veia de questionar porquê e porquê. É assim que mesmo quando me fazem o convite para integrar os fundadores, a comissão instaladora do Parlamento Juvenil, eu questiono e digo, eu já perdi uma paixão e não acredito nos movimentos juvenis depois do processo de transição que eu tive da Associação de Estudantes e por perceber que muitos desses movimentos são controlados remotamente por uma intenção política partidária do partido no poder. E eu estou um bocadinho desapaixonada, até que um amigo meu disse, não, Quitéria, que esteve curiosamente comigo na Associação de Estudantes, diz, Quitéria, vamos, eu só quero que tu conheças a iniciativa e depois conheças a iniciativa decides. Eu me apaixono assim pelo Parlamento Juvenil. É verdade, com muitas mulheres, a minha entrada para a liderança do Parlamento Juvenil é por via de uma comissão de saúde sexual e reprodutiva, que é a ideia que as mulheres normalmente têm pastas associadas a gênero, à saúde sexual, às cuidadoras. Mas o Parlamento Juvenil para mim é a minha maior escola política porque me ensina a questionar tudo. E questionar é uma ação em que nós não questionamos só aquilo que está fora, mas também porque aprendemos a questionar a nós mesmos, aprendemos a questionar o espaço onde nós estamos, o nosso lugar de fala, a forma de estar dentro do nosso próprio Parlamento Juvenil, mas nós questionamos um pouco de tudo. E acima de tudo começamos a questionar por que o lugar de fala da mulher, por que o espaço de participação da mulher é sempre inferiorizado e terceirizado. É no Parlamento Juvenil também que se funda a Frente Feminina do Parlamento Juvenil, como espaço de ativismo e participação política das mulheres, como um embrião, como um viveiro de futuras lideranças. É através deste espaço que eu começo a ter oportunidades para participar, quer no movimento das mulheres jovens líderes da África Austral, quer através do encontro com as mulheres jovens líderes promovido a Michelle Obama, onde tive a oportunidade de conhecer a Michelle Obama, querem outros espaços de participação que me levaram a questionar permanentemente. Mas eu creio que este bichinho também teve uma paixão muito acesa na oportunidade que eu fui tendo de liderar projetos ao nível do distrito.
quer através do projeto de empoderamento de adolescentes jovens em 40 distritos, que era um pouco mais ligado à questão da violência baseada no gênero, à ação sexual reprodutiva, mas também à formação de lideranças, quer através das diferentes iniciativas de participação eleitoral que nós tivemos na altura, que eu coordenei em 132 distritos do país. Para mim foram as maiores escolas de participação e de ativação desse bichinho pelos direitos humanos das mulheres. Vê-se que teve muitos pontos que acenderam esta paixão pelos direitos humanos, mas qual foi a coisa que lhe marcou a ponto de criar a iniciativa de fundar o Observatório das Mulheres? Ok. Eu diria que para ter iniciativas profundas em relação aos direitos humanos das mulheres, minha maior escola foi a coordenação de projetos distritais. Eu nunca me esqueço quando, em 2017, por exemplo, eu fui a Malema e tive a oportunidade de formar adolescentes e jovens líderes. E uma das jovens que eu conheci e marcou-me bastante, caminha até hoje comigo, foi a Angelita. A Angelita é uma jovem que nasceu no distrito de Cuamba, em Niassa, e foi dada ao casamento logo, ainda na barriga da mãe. E ela, quando atinge os 12 anos, quer dizer, ela nem podia estudar, porque o pai dizia que o lugar das mulheres não é a escola, as mulheres não precisam estudar, até porque o futuro dela já estava decidido. E a mãe roubava enviar a Angelita à escola. Ela ia descalça, ia sem condições mínimas, mas ela tinha uma vontade tão grande. Quando ela começa a crescer e o pai já quer lhe entregar ao casamento, ao prometido, a mãe chama o seu irmão que estava no distrito de Malema, que era para ajudar a salvar a Angelita. Para mim, uma veia de uma senhora que nunca estudou, nunca teve acesso à rádio, à televisão, a meios de informação, não passou por nenhuma situação de palestra, segundo a história, mas já tinha esta veia de que a minha filha, se calhar, merece um pouco mais. E no meio de toda aquela confusão, quando o tio ameaça levar o pai à polícia e não só, é quando a Angelita é resgatada para viver com o tio em Malema. E mesmo assim em condições não muito fáceis. O casamento da Angelita não foi cancelado, a ideia do casamento foi adiado. Ok, deixa a menina crescer um pouco mais, estudar um bocadinho mais, e ela vai a Malema, e é em Malema onde eu conheço, e eu tenho a oportunidade de capacitar a Angelita como uma jovem líder. Mas eu senti na veia daquela jovem, uma jovem com muitos sonhos, com muita perspectiva, e que tinha consciência, de tal forma que partilhou naquele momento, que ela própria, quando foi de férias, ainda muito nova, e o pai sempre dizia, a mãe também sempre dizia, a família sempre dizia: Angelita, tu não podes brincar com rapazes, tu senão vais queimar. E ela questionou uma vez: mas por que dizem que eu não posso brincar com rapazes? Porque senão eu vou queimar. Mas aquele moço que dizem que eu fui prometida a casamento, até já está com uma moça a namorar, por que ele também não queima? Não este questionamento de, afinal, há uns que queimam, outros que não queimam. Eu acho que foi, para mim, foi aquele despertar de, muitas das vezes nós temos a ideia de que a educação compreensiva é algo que nos vai ser, que vem do Ocidente ou de outras paragens para nós. E nós esquecemos de verbalizar, de documentar as lutas de resistências que existem na nossa comunidade, que existem antes de nós chegarmos aqui. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar no distrito de Angônia e conhecer a rainha Jacinta de Angônia, e eu perguntei-me, foi a primeira vez que eu conheci uma rainha, e eu disse: afinal em Moçambique existem rainhas, uau! E de repente comecei a ter uma paixão contínua por conhecer rainhas. Conheci a rainha Ativângela em Niassa, e tive a oportunidade de conviver com a rainha Ativângela. E ela sempre dizia: Quitéria, ela disse: Quitéria, tu tens que continuar, vocês têm que continuar esta luta. Conhecer essa história que levou até
existir a rainha Tivanja, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e que é eternizada, mas que nós não estudamos no livro da história. Mas depois de todas essas experiências que passou, depois de todas essas coisas que pôde vivenciar, que de certeza foram um grande ganho e que vai passando para outras meninas, outras mulheres, qual foi a coisa marcante que fez com que em algum dia acordasse e pensasse: eu preciso criar um observatório de mulheres? Eu devo dizer, a bem da verdade, que o Observatório das Mulheres não é uma iniciativa da Quitéria em si, mas a Rede de Mulheres Jovens Líderes é. A Quitéria, em 2019, depois de todas essas experiências de vida com mulheres incríveis que fui conhecendo dentro e fora do país, tenho uma ideia de juntar mulheres jovens em Maputo, mas que eu vejo que tem feito muito por este país, e sentarmos e conversarmos no informal. Companheiras, o que é que falta para nós nos unirmos e caminharmos juntas? Nós, as mulheres, somos ensinadas ciclicamente a combatermos umas às outras. Sim. A violência baseada no gênero é muito composta, não é só aquela violência que nós passamos em casa, não é só aquela violência que nós passamos no espaço público através das instituições, a polícia e não só, mas é também a violência que nós sofremos quando uma mulher quer ter uma iniciativa ou quer aplicar uma determinada posição e as outras mulheres dizem que não. Ela não está preparada. Sim, ela esteve. Ela nunca será capaz. E é o mesmo questionamento que nós temos quando nós dizemos: mas as mulheres estão no parlamento a dormir. Exatamente. E realmente existem, muitas estão a dormir, mas há homens que dormem e ninguém vê. E quando um homem está a conduzir um carro na estrada e faz uma ultrapassagem perigosa, se aquele indivíduo não sabe conduzir, quando passa uma mulher e faz uma ultrapassagem, as mulheres não sabem conduzir. Quer dizer, nós as mulheres sempre carregamos nas costas milhares de mulheres, e eu costumo dizer, nós somos abridoras de portas, mas também somos fechadoras de portas. E fechamos, às vezes impedimos que outras mulheres tenham acesso àquela mesma porta. Depois disto, eu começo a conversar com mulheres jovens líderes que estão em diferentes pontos do país. E eu digo, nós temos que criar um movimento de mulheres jovens líderes. E temos que avançar com as mulheres jovens líderes e trazer as mulheres jovens líderes para o espaço de participação. E nesta discussão nós acabamos criando um movimento que inicialmente informal, através do WhatsApp, das redes sociais, começou a juntar mulheres jovens de todas as províncias do país, de vários distritos. E encheu o primeiro grupo, criamos o segundo grupo e juntamos mulheres jovens que queriam fazer mais pelo seu país. E é com mulheres jovens líderes que, na altura do Covid, depois de toda a minha participação política eleitoral e não só como a primeira mulher jovem mandatária do movimento político eleitoral, pensamos na altura sobre uma série de iniciativas para que as mulheres, em altura de Covid, também se pensasse sobre os desafios relacionados, e depois começamos com um programa sobre mulher, paz e segurança, de diálogos de alto nível. Passamos para a primeira exposição digital na ótica de género. Neste processo todo, convidam-me: Quitéria, nós precisamos de pensar numa iniciativa que possa juntar organizações que defendem direitos humanos das mulheres para uma ação conjunta mais efetiva. E queremos que tu escrevas uma primeira proposta, um primeiro rascunho sobre o que seria isto. É quando convidam-me a escrever aquele primeiro rascunho daquilo que seria um observatório das mulheres. No contexto dos bootcamps que aconteciam juntando mulheres de diferentes organizações ao nível nacional. Escrevo o primeiro draft e dizem: não, Quitéria, agora tu tens que nos liderar neste processo de criar um observatório das mulheres. Eu digo: não, mas isto é uma iniciativa de todas nós, e não, nós vamos caminhar juntas, e o Observatório das Mulheres é constituído por todas estas organizações, mas queremos que dê um passo e lidere neste processo. É assim que surge o Observatório das Mulheres, não como uma iniciativa da Quitéria, mas como uma iniciativa de diferentes organizações que defendem direitos humanos das mulheres. E qual tem sido o papel destas duas organizações que fez menção? Primeiro, o Observatório das Mulheres e também do Movimento de Líderes Jovens. Okay. O Movimento de Mulheres Jovens Líderes nós nunca formalizamos, embora do Observatório um pouco seja semelhante, a história seja semelhante, mas sempre garantimos que fosse um espaço
um viveiro em que lideranças, mulheres jovens que têm estado a fazer muito nos seus distritos, nas suas províncias, possam encontrar, partilhar, se apoiar, porque uma das questões que nós temos muito déficit, precisamos ainda trabalhar, é o apoio, é o cuidado de quem cuida, é pensar sob o ponto de vista de que a mulher que é ativista de direitos humanos, a mulher que defende outras mulheres, também tem desafios por si só. Eu me recordo muito no tempo da Frente Feminina que algumas companheiras diziam, olha, nós quando chegamos em casa, os nossos parceiros muitas vezes dizem, olha, isso de ativismo é da porta para fora. Aqui, aqui em casa não há ativismo, há mulher. Então, com a construção social desta compreensão de que mulheres e homens são parceiros na construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade diversa, e de que nós precisamos caminhar juntos e que os homens não devem ter medo de mulheres fortes. Pelo contrário, um homem acompanhado de uma mulher forte está muito bem acompanhado, uma mulher acompanhada de um homem forte está muito bem acompanhada. Sim. E não é uma questão de disputa de mulheres para o mercado de trabalho e homem para o tanque. É uma questão de dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser e que este parceiro pode apoiar a ela de forma permanente a exercer estas ações multifacetadas que ela tem capacidade de fazer. E é este papel social que o Mulheres Jovens Líderes foi desempenhando. Agora, o Observatório das Mulheres é constituído com a missão de visibilizar, de unir, de fortalecer os esforços das organizações que defendem direitos humanos das mulheres, particularmente em duas dimensões fortes. A primeira é documentar essas lutas, essas resistências, produzir evidências para uma advocacia mais fortalecida, mas também juntar uma série de dados que são produzidos por diferentes organizações. Por exemplo, nós agora lançamos o Barômetro das Mulheres e a nossa ideia do barômetro é fazer algo diferente. Muitas das vezes nós fazemos um livro, uma obra, que vem lá qual é a situação das mulheres. Nossa perspectiva é que possamos ter um relatório com a situação das mulheres, mas que nós também possamos compilar de forma permanente quais são as estatísticas, quais são os dados, onde é que a mulher está situada em termos de participação política, avanços e retrocessos. Em termos, por exemplo, uma das coisas que nós percebemos quando íamos fazendo a compilação de dados para o barômetro, é que as estatísticas sobre participação política da mulher estão desatualizadas e muito conflituantes. Nós dizemos que não, nós conseguimos atingir a paridade em termos de ministras e ministros. Primeiro, a realidade é que o número de ministras e ministros, que agora decresceu com a retirada da ministra do Interior, era proporcional. Mas depois, quando olhamos para o nível de vice-ministros, de secretário de Estado, o número vai baixando. Quando entramos no portal do governo e tentamos ver o número de administradoras, o nome dos administradores está no site do portal do governo. É diferente do nome dos administradores que está no site do portal do governo provincial. É diferente do nome dos administradores que encontras quando fazes uma investigação nos jornais sobre nomeações e não nomeações. Porque os nomes que foram colocados no portal não foram atualizados desde 2020, desde a primeira tomada de posse. Depois, no portal do governo provincial, atualizaram a primeira vez, mas de 2021 para cá não atualizaram mais. Quer dizer, esta informação vai fazendo termos uma impressão sobre o número de mulheres que não é realística. E se nós não tivermos dados realísticos, a nossa tomada de decisão também é fragilizada por esse processo. Nós precisamos de ter informação permanente sobre quantas mulheres estão na posição de liderança. Onde estão essas mulheres? O que estão a fazer? O que estão a fazer estas mulheres em posições de liderança? E como é que interagem com as mulheres que estão deste lado? Exatamente. Como é que nós pressionamos as mulheres tomadoras de decisão para falarem sobre a situação do feminicídio? Para falarem sobre a situação do desaparecimento de mulheres? Todos os dias nós fizemos, por exemplo, como observatório, uma análise do primeiro trimestre de 2023. Vamos publicar uma análise do primeiro semestre, depois vamos publicar uma análise do ano todo, relativamente a mulheres desaparecidas, mulheres vítimas de violência, e você vê números completamente assustadores em relação a mulheres assassinadas, e ninguém fala sobre isso. Quando nós abrimos as redes sociais e começamos a ver fotos, desapareceu, quase que naturalizamos. É como quando, depois de um tempo, nós começávamos a ver noticiário que uma mulher em Afeganistão, a Bagdade, morreu,
E nós dizíamos, é mais uma notícia. Mas quando vemos que uma mulher em França foi assassinada, todos nós paramos, o que aconteceu? Então é preciso uma documentação precisa destas informações, também que alimenta uma discussão. Fazemos a revista de imprensa na ótica de gênero, em que discutimos semanalmente como é que a imprensa foi tratando de assuntos relacionados aos direitos humanos das mulheres. Já falando, Quitéria, de avanços, retrocessos, desafios sobre gênero no país, quais primeiro, acredita que há evolução ou avanços em questões de gênero e de violência baseada no gênero em Moçambique? Depois, quais, se houver? Sim. Sempre há evolução. Agora, o que nós temos de garantir é que aquela máxima de Vladimir Lenin, um passo atrás, dois à frente, não se inverta para serem dois passos atrás de uma à frente. Porque a perspectiva é que nós, por exemplo, quando olhamos nesta avaliação do Observatório das Mulheres, nós temos a criação do mecanismo multissetorial de atendimento integrado à mulher vítima de violência, que é um avanço em 2012. Sim. Temos a lei sobre a violência doméstica, que é um avanço em 2009. Temos os gabinetes de atendimento, que depois ficaram o departamento de atendimento à família e menor, deixou de ser a mulher vítima de violência, é um avanço, a compilação. Mas depois começamos a ver, o mecanismo multissetorial falava de um número único de atendimento à mulher vítima de violência. Temos hoje um número único? Não, ainda não temos. Quando vai à polícia tem um número, quando vai à procuradoria tem um número, quando vai aos tribunais tem outro número. Quando vai ao centro integrado tem um outro. A polícia não sabe se aquele caso que ele enviou à procuradoria teve desfecho ou não. O Ministério de Gênero, a Polícia e a Saúde têm dados diferentes. Há uma desarticulação na resposta. Vamos perceber em relação à situação dos partos institucionalizados. Nós fomos ver estatísticas do INE que dizem que nós temos 123% de atendimento parto institucionalizado em Niassa. Em Niassa nós não temos unidade sanitária, nós não temos maternidade. E é uma questão que nós chamamos a atenção. Nós dissemos, olha, é preciso ter cuidado com os números que nós colocamos no relatório. Porque o maior risco de nós colocarmos números de muita celebração é que vai chegar uma altura em que ninguém mais nos vai apoiar, porque nós estamos até melhor do que os países dele. Exatamente. Isso aconteceu no setor de águas, em que a estatística sempre avisava o setor de águas, olha, vocês estão a pôr que já temos 49%, estão a pôr que temos 64%, estão a pôr que temos 69%, daqui a pouco o doador vai dizer, mas vocês estão muito bem, já não precisam de ajuda. Precisam de ajuda. Então, a estatística não pode ser apenas um número. Sim. Informação crucial para tomar a decisão. E nós estamos muito mal em termos da produção estatística, porque cada setor acha que está a ser avaliado quando é pedido número. Sim. E começa a pôr número para dizer que eu avancei muito. Estou a trabalhar. Fomos ao Ministério da Administração Estatal, se calhar falando um pouco até do processo de construção do barômetro. E dizemos que o Ministério da Administração Estatal tinha até 2015. Sempre que andava nas instituições públicas, encontrava uns mapas colados sobre o número de mulheres na função pública, número de mulheres na Assembleia da República, número das mulheres. Hoje, quando pergunta, todos dizem, não, esse é o papel do Ministério de Gênero. Não, é papel do INE. Não, é papel vai aos setores. Já não existe, não é publicado. Não há nenhuma informação. E se você publica, ficam tipo, não, por que você não falou com o setor para o setor publicar? Então, nós temos quer dizer, sempre nós lançamos muitos mecanismos, mas depois temos inconsistência no segmento do funcionamento desses mecanismos e da sua funcionalidade, da sua efetividade. Então, este, se calhar, é o maior desafio que nós temos em relação à construção, ao avanço. A outra questão é que nós temos cada vez mais situações de emergência humanitária no nosso país. Temos a situação do Cabo Delgado. Temos a situação de emergência humanitária por causa dos ciclones, por ser um escorredor. Já no IDAI levantava-se a situação da troca de donativos por sexo. Sim. Em 2019, as Nações Unidas, o governo de Moçambique, prometeram investigar. Nunca houve resultado dessa investigação. Hoje estamos a falar de troca de donativos por sexo em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado. Estamos a dizer que as mulheres em Moatize estão a perder casa, porque as casas estão a pegar fogo por causa da exploração de carvão. Ninguém olha para isto. As mulheres em Moatize não têm terra para produzir, porque as terras todas se tornaram inférteis por causa da exploração de carvão. Do carvão. A água está a sair preta por causa da exploração de carvão. Não deveria, nesta altura, se responsabilizar as pessoas que estiveram à frente dos estudos de impacto ambiental, que diziam que não haveria problema com a exploração dos recursos. Vamos para a situação da zona centro.
Em Mocianharo, por exemplo, no fim, em Manica, no fim da atenção político-militar, a população reclamava: não temos unidade sanitária, não temos maternidade, temos que meter as pessoas na bicicleta e ir para zonas muito distantes, porque o posto de saúde foi destruído pela atenção político-militar. E oficiais do governo responderam: vocês não apoiaram a Renamo na guerra, então peçam ao hospital unidade sanitária a eles. A Renamo também respondia: mas isso de prover o hospital é responsabilidade do governo. Então aí, é uma luta sobre de quem é esta responsabilidade. E no fim tu tens um acordo de paz que olha só para os beligerantes. Os subsídios para as pessoas que vão ser integradas, as condições de alimentação, as condições de cinto, material, tudo para as pessoas que estão a ser integradas. E as pessoas que foram vítimas desta atenção político-militar, onde é que ficam? Onde é que se situam? Estamos hoje numa situação em que em quase todo o país há uma guerra contra o setor informal. Aqui apoiamos as mulheres do mercado de peixe, mercado de frango e da Magumba, que têm sido constantemente expropriadas de espaço, têm sido vítimas de uma série de violências. Em Namicop, o mercado de Namicop, quem é mais prejudicado são as mulheres. Retiraram pessoas do mercado porque diziam que o mercado era espaço da OJM. Exatamente, é na Quem são prejudicadas? São maioritariamente mulheres. Quando vamos a Sofala, retirou-se o mercado do Goto, a ideia era que, não, é que o mercado ao nível de Cabo de Beira está numa situação em que está-se a tentar reassentar aquelas pessoas há muito tempo, e nós vemos uma queima cíclica de mercados, uma perseguição. São mulheres que são fragilizadas. Maioritariamente são mulheres que estão no setor informal. No ano passado, Quitéria, no ano passado e no início deste ano, tivemos um caso de 46 mulheres que estiveram prejudicadas por causa da violência baseada no género, desaparecimentos, violações, feminicídio, e o Observatório das Mulheres produziu uma reflexão sobre este assunto. Gostávamos que partilhasse conosco um pouco da experiência e das ilações que tirou desta reflexão e destes casos. Esses casos foram levantados, na verdade, são do primeiro trimestre de 2023. E uma das questões que foi levantada era que ainda assim era um número mínimo em relação à realidade, tendo em conta o número de casos que nem sequer são mediatizados, nem que sequer são divulgados. Na conversa que nós tivemos com o Cernic, percebemos, por exemplo, que estavam a ser tramitados cerca de 82 casos. O número não era muito certo ainda, mas de casos de vítimas de violência, vítimas de feminicídio ao nível nacional. Agora, para nós, o trabalho é fazer uma monitoria permanente, perceber, mapear, retirar informação, e há um nível também que pretendemos explorar mais, que é o que foi feito desses casos. Qual é a situação real? Houve desfecho? A resposta, a maior parte dos casos, é que não. Muitas das famílias continuam à espera que a justiça seja feita. Muitas das famílias, enquanto o caso não é mediatizado, não tem uma resposta ao processo. Ficamos, por exemplo, abaladas em saber que no caso do jovem que engomou a sua parceira na Beira, ele era reincidente. A sua primeira esposa também havia sido assassinada nas mesmas circunstâncias, e mesmo assim ele estava livre. E neste segundo caso, ele estava a responder em liberdade. Quer dizer, foi necessária uma ação das companheiras ao nível de Sofala para que o caso realmente fosse mediatizado e, por via da pressão toda que foi gerada, o jovem fosse detido. E uma das questões que nós apanhamos como lição é que nós precisamos começar a monitorar estes casos para perceber qual é o ponto de situação. Como é que estão os nossos Ilhavelas? Como estão os nossos Matalanos? Como estão, quer dizer, de tempo em tempo, aquelas pessoas foram detidas em conexão com esses casos? Isto não significa que as pessoas não tenham direito à defesa, não significa que as pessoas não tenham presunção de inocência, mas é que efetivamente, principalmente nos casos em que há condições de flagrante delito, houve já a prova material de que este indivíduo é autor, é preciso que a responsabilização sirva de principal fator de desmotivação de continuação do crime.
Muito bem, Quitéria. O Observatório das Mulheres, junto de parceiros, lançou em setembro último o barômetro de que estivemos a falar no primeiro bloco. Gostávamos que nos explicasse um pouco mais sobre este novo mecanismo e como é que funciona, o que é que está a ser feito para promover os direitos das mulheres e também combater estes casos de violência baseada no gênero. Uma das questões que nós devemos dizer é que este foi um trabalho consolidado ao longo de vários meses e que contou com uma forte participação de diferentes instituições de produção estatística, principalmente do Instituto Nacional de Estatística. Interessava-nos a nós pegar diferentes dimensões. É um website, uma plataforma interativa, que as pessoas podem aceder através do diretório observatoriomulheres.org e que encontram lá dados em diferentes dimensões: violência baseada no gênero, estruturas econômicas, liderança e participação política, saúde, entre outras dimensões. E a pessoa, quando acede, vê os indicadores sob o ponto de vista de quantas mulheres ocupam posições de liderança, quantas mulheres foram vítimas de violação sexual, quantas mulheres foram vítimas num determinado período de tempo, no ano de 2023, no primeiro semestre de 2023, no ano de 2022. Muitos dos dados foram sistematizados a partir de 2015, na base de diretórios estatísticos. Foram os dados, principalmente pelo Instituto Nacional de Estatística, pelo Departamento de Atendimento à Família Menor Vítima de Violência, mas também engajamos outras entidades com as quais trabalhamos e criamos um grupo técnico de trabalho, incluindo a Procuradoria-Geral da República, o CERNIC, a Associação Moçambicana de Juízes, tivemos conosco, convidamos a saúde para o grupo, convidamos a educação para o grupo, trabalhamos com diferentes setores da sociedade, nos diferentes pilares que interessam para o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, entre outras entidades que eram importantes para nos prover dados sobre a dimensão não só de representatividade, que tem a ver com o número de mulheres nas diferentes posições no judicial, no executivo, no legislativo, mas fundamentalmente ligados a realidades. Quitéria, um dos maiores problemas no nosso país quando se fala de gênero não tem só a ver com, por exemplo, lideranças de mulheres e, sobretudo, qualidade destas lideranças, né? Porque, como já falamos, esta liderança da mulher não deve ser olhada sob o ponto de vista quantitativo, porque até podemos ter paridade, mas o que é que essas mulheres estão a fazer para outras mulheres que não estão em posição de chefia e liderança? Mas também outro problema que se fala muito é sobre a dignidade menstrual, e nós sabemos que a infância, um pouco da juventude são a base para aquilo que nós nos vamos tornar, obviamente. E sabemos também que o Observatório das Mulheres está a fazer um estudo sobre dignidade menstrual. Gostávamos de saber, Quitéria, gostávamos que nos segredasse. O que é que pretende com este estudo? Ok, eu já ia dizer que está a tocar numa ferida. Relativamente às mulheres em posição de liderança, é uma das questões que nós queremos trabalhar mais sobre isso e trabalhar até com elas. As mulheres que estão em posição de liderança têm uma responsabilidade muito grande, que estão a nos representar. Sim. E nós temos que exigir delas, nós podemos dar descanso. Apesar de que, por um lado, nós defendemos que a sociedade não pode estar sempre a questionar o que é que as mulheres estão a fazer, porque não questionam o que é que os homens estão a fazer. Sim. Nós temos 250 deputados na Assembleia da República, mas se eu perguntar a qualquer pessoa nome de deputados, não vai dizer mais do que 10. Sim. Todos nós conhecemos não mais do que 10 deputados. Os outros 240 são ilustres desconhecidos, porque nunca falaram nem na Assembleia da República, nem falam conosco fora da Assembleia da República. Então não é justo nós só colocarmos um peso sobre as mulheres e não colocarmos um peso sobre esses também desconhecidos. Mas simultaneamente as mulheres não podem se enfiar neste discurso de que não somos só nós desconhecidas, nós devemos ser sempre mais excelência. E ser mais excelência é nós comunicarmos com as outras mulheres. Não é aceitável que mulheres sejam assassinadas e as mulheres no parlamento fiquem caladas, em silêncio, só se recordem de falar dos filhos mais queridos nas suas perspectivas na Assembleia da República, quando não conseguem levantar aspectos sobre a segurança pública para mulheres. E nós precisamos demandar delas isto.
Sobre a dignidade menstrual, nós pensamos que seria interessante fazer um estudo pioneiro em Moçambique. Nunca foi falado sobre isto. Era suposto que este estudo já tivesse sido lançado, mas agora nós vamos virar as nossas bolas para a autoridade tributária. Quem está a impedir o avanço a finalização desta pesquisa, e nós vamos avançar mesmo assim, é a autoridade tributária. Nós fizemos o primeiro pedido de informação à autoridade tributária, pedido de entrevista à autoridade tributária em março de 2023. E a autoridade tributária, desde a altura, diz que está a compilar a informação. Quer dizer, o guião da entrevista é claro sobre o que nós queremos. O que nós queremos perceber é sobre a tributação de pensos higiênicos como um produto de dignidade básica, necessidade básica para mulheres. As mulheres não escolhem menstruar. E esta é uma questão que em muitos países já foi superada. Nós já fizemos várias intervenções em relação à autoridade tributária, já falamos ao mais alto nível e desde julho, agosto, setembro estão a compilar informação. Então nós já não percebemos se não tem a informação, nós não compilamos informação ou não se quer dar esta informação. A verdade é que vai constar isto disposto no estudo sobre a vontade ou não de colaborar para uma questão e até a sensibilidade que a nossa autoridade tributária tem em relação a uma questão tão sensível que afeta e que as mulheres não escolhem, mas nos afeta durante todo o ciclo da nossa vida. Então, esta questão da dignidade menstrual para nós é justamente porque quando nós concebemos o barômetro, concebemos como um produto que é uma espécie de relatório sobre o estado das mulheres em Moçambique de 2 em 2 anos, que traga-nos uma fotografia completa sobre a situação das mulheres de 2 em 2 anos. Depois tem produtos mais permanentes. Anualmente, nós escolhemos uma temática sobre a qual nos vamos debruçar e este ano é o barômetro sobre a dignidade menstrual e simultaneamente seja compilado aquele exercício que nós temos no nosso website sobre as estatísticas de diferentes indicadores que nos permita fazer uma fotografia maior sobre a situação das mulheres em Moçambique. Pronto. Quitéria, a nossa conversa está muito interessante e gostávamos de ficar cá por muito mais tempo a conversar sobre os 16 dias de ativismo, a conversar sobre os maiores problemas que as mulheres enfrentam e também a conversar sobre possíveis soluções para estes problemas. Mas já para finalizar, Quitéria, qual seria a mensagem que deixava para todos alusiva a estes 16 dias de ativismo? A mensagem é que nós devemos transformar os 16 dias em uma vida de ativismo em prol dos direitos humanos. Quando nós falamos do fim da violência, não me parece que deve existir alguém que queira uma sociedade com violência. E a violência deve ser atacada em todas as suas dimensões. E todos nós, mulheres e homens, devemos ser agentes ativos de prevenção da violência. Mais do que 16 dias, nós precisamos de uma vida de ativismo. Precisamos de tirar os 16 dias da celebração momentânea para cada um de nós sentir que as mulheres podem ocupar o espaço nas ruas, marchando, cantando, gritando, sentindo que os cidadãos podem se juntar, mulheres e homens, e abraçar, sentindo que quando uma mulher é assassinada para extrair órgãos, é uma família, mulheres e homens que ficam destruturados, é um pai que perde uma filha, é um marido que perde uma esposa, é um filho que perde uma mãe porque serviu a um mercado. É a coisificação da nossa dignidade e que todos e todas devemos abraçar estes 16 dias como uma ação que, acima de tudo, é de defesa da nossa sociedade, da nossa dignidade, do nosso Estado de Direito democrático. E para mim é um convite a todas e todos nós para travarmos uma conversa, um diálogo mais ativo. Porque nós temos um diálogo muito fraco entre mulheres e homens na nossa sociedade. Sobre o que é que nós realmente estamos a dizer. Nós temos que começar a falar sobre a violência e sermos compreendidas por mulheres e homens e conseguirmos construir uma plataforma de diálogo em que estejamos todos menos na defensiva e estejamos todos mais preparados para nos escutar uns aos outros, percebermos os erros e as falhas que cada parte está a ter na comunicação, para encontrarmos uma plataforma que faz com que as futuras gerações compreendam que têm direitos, compreendam que têm responsabilidades e compreendam que uma sociedade digna só pode ser construída quando todos são sujeitos de direito e que não é possível uma sociedade digna quando mais da metade da população é deixada para trás.
Muito obrigada, Quitéria, por esta riquíssima conversa. Esperamos por si em muitos mais momentos. Muito obrigada, querido telespectador. Ninguém quer ver a violência. Sempre que virmos alguém sofrer violência ou quando nós mesmos sofrermos violência, temos sim de meter a colher por uma vida de ativismo, por uma vida de ativista. Muito obrigado. Até lá.